quase inegável que a população de forma geral tem emburrecido. Inclusive é um pouco sobre isso que o investigador especializado em neurociência cognitiva Michel Desmourgues nos apresenta no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. E da minha parte, eu acho muito interessante ver que a ciência tem avançado em pesquisas e comprovado que a cada dia que passa, as pessoas que a gente tem produzido, nossos pais e futuramente a gente, ou seja, as futuras gerações, estão ficando mais burras. As pessoas estão ficando mais burras. Inclusive, nesse livro, o autor fala que é a primeira vez em que a geração atual será mais burra do que a geração anterior. Uou! Geralmente, quando eu falo que algo no passado era melhor, por X e Y, as pessoas falam que é porque eu tenho uma visão muito romântica do passado, ou porque, sei lá, a gente tende a recordar das coisas boas, mas na verdade o que a ciência tem nos mostrado em relação à inteligência é que ela tem caído. Portanto, há uma incapacidade intelectual na atualidade. Meu nome é João Dias, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre essa sociedade que está emburrecendo, e você também faz parte dela, então você também está emburrecendo. O que fazer? O que fazer para evitar? Muitos são os culpados dessa decadência. Em várias áreas a gente está quase que em ruínas. Porém, eu pretendo dar aqui alguns avisos para vocês, algumas coisas que eu tenho aprendido sobre o tema, para que a gente junto possa nadar contra essa onda de emburrecimento. O que a gente pode fazer para evitá-la, né? Eu acho que já é importante deixar claro que, bom, se você chegar na rua e perguntar para uma pessoa o que é fusão nuclear e como eu posso usar isso, e a pessoa não souber te responder, calma, isso não significa que a pessoa é burra, é só um tema muito específico e às vezes muito complicado. Só que quando eu digo aqui que as pessoas estão emburrecendo, essa burrice pode ser comprovada em suas atitudes, com as suas ações. As pessoas estão agindo de forma um pouco mais estúpida do que o normal. Por exemplo, ninguém dá a mínima para melhorar mais. Olha que coisa estranha. As pessoas não estão se importando em tentar ser de fato alguém melhor, ser um pouco melhor, melhorar um pouco as coisas. Por que você deveria melhorar, né? Basicamente é para não sofrer mais estupidamente que o necessário nas situações que te acontecem na vida. Mas isso seria uma resposta, mas vamos voltar um pouco. O Aristóteles, ele tem um pensamento que quando eu li pela primeira vez eu achei sensacional. Inclusive eu nem li pelo Aristóteles, eu li de outro cara que estava citando o Aristóteles, eu achei fenomenal. Ele fala sobre potências da alma. Eu vou tentar explicar da maneira mais fácil aqui, mais didática possível, mas basicamente existem três almas: a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. Cada uma delas predispõe um pouco as coisas. Por exemplo, a alma vegetativa é aquela que tem a capacidade, a função de crescer, nutrir e reproduzir. As plantas teria isso, né? Essa alma nutritiva, é só isso que esses seres conseguem fazer. Tem aquelas almas que são sensitivas, ou seja, além das funções da alma anterior que eu citei, ela consegue ter sensações, percepções e desejos. São os animais. E por último vem a alma racional, que está unicamente em nós, seres humanos. É a capacidade de, além de ter todas as outras coisas, guiar as suas ações e desenvolver a racionalidade. Qual que é a finalidade disso, né? A finalidade última dessas potências da alma está relacionado à realização da natureza de cada ser. Como assim? Uma planta está 100% realizada quando age conforme a sua natureza. Crescer, nutrir e reproduzir faz parte da sua natureza, e ao agir dessa forma, ela então se realiza. O ser humano é a mesma coisa. Para agir conforme a sua natureza, ele precisa exercer a sua racionalidade. Como diria o Aristóteles, estaria vivendo uma vida bem vivida. Uma vez que a gente, e isso é uma interpretação minha agora, né? Uma vez que a gente não age conforme a nossa natureza, a gente não age conforme a nossa potência de alma, a gente está caindo um pouco na escala dessas potências, a gente está se animalizando, nos bestializando, porque a gente tem a razão, mas não a usa. O que então nos difere de qualquer outro animal? Mas então, por que eu falei sobre tudo isso? Basicamente
para falar agora sobre outro livro. Um livro do Richard Rivers chamado As Ideias Têm Consequências. Em um certo momento ali nesse livro, ele cita a grande lanterna mágica. Ele faz uma metáfora, a grande lanterna mágica. Talvez isso seja uma das coisas que mais nos ajudam a perceber o porquê que a gente está emburrecendo e o que a gente deve fazer para nadar contra essa onda. A grande lanterna mágica é basicamente, então, como eu disse, uma metáfora ao poder das imagens e da ilusão. O autor, então, ele vê a grande lanterna mágica como uma crítica à mídia, à propaganda e à cultura de massa. Ou seja, a tecnologia, de certa forma, cria distrações bem superficiais, a maioria delas, que substituem discussões mais profundas. É claro, né? Quanto mais tempo eu me dedicar à página do Instagram, qualquer uma página de fofoca, menos tempo eu vou ter para me dedicar aos diálogos de Platão. É um exemplo básico. De certa forma, a grande lanterna mágica, né, que é a grande mídia, basicamente, ela cria uma certa fascinação pelo efêmero. Isso contribui muito para o decaimento intelectual da população, de certa forma. No fim das contas, a grande lanterna mágica nos mostra o mundo a partir das suas luzes. Só que o mundo é necessariamente muito mais do que apenas o que é apresentado, né? A gente conecta todas as ideias. Graças à grande lanterna mágica, somos levados a acreditar que o destino do homem não é aperfeiçoar a sua própria natureza, mas sim se entregar aos prazeres físicos, se entregar e buscar coisas efêmeras. Aperfeiçoar nossa própria natureza seria melhorar o nosso intelecto, melhorar a nossa racionalidade. Agir conforme a nossa natureza seria agir conforme a razão, segundo Aristóteles, foi o que eu disse aqui. Mas definitivamente não é isso que a gente tem feito. A gente vê um incentivo a ter mais e mais e não a ser mais. Como se a gente fosse encontrar nos bens materiais a resposta para o nosso ser. Se a gente leva em consideração tudo que eu falei até agora, tudo isso se torna uma grande bobagem. Porém, muitas pessoas agem dessa forma. Agem seguindo essa grande bobagem que eu falei, essa grande bobagem de buscar os bens materiais, eu tenho que ter mais coisa, eu tenho que ter mais coisa, assim eu serei alguém. Isso é uma grande loucura e isso, de certa forma, contribui para o emburrecimento da população e o seu também, e o meu, de todos nós. A gente tem então a compulsão pelo ter e a compulsão pelo sentir. Então, a lanterna mágica, um dos seus grandes problemas é que ela nos faz esquecer da nossa alma. O homem moderno, o homem atual, as pessoas atuais estão fascinadas nas projeções das grandes mídias. E cara, a grande lanterna mágica, traduzindo para a realidade de agora, poderia ser as redes sociais, né? O Instagram, o TikTok, o YouTube, tudo isso que nos bombardeia constantemente com várias imagens, com várias informações, com várias aparências, que na verdade não são nada. Sim, eu sei, existem canais no YouTube muito bons, existem pessoas no Instagram muito boas, enfim, só que são uma quantidade muito mínima das contas, né? Então tem bilhões de contas, só que menos de 1% é conteúdo relevante. Então a gente fica olhando para essas projeções, olhando para as telas constantemente e esquece de olhar para nós, ver qual que é o impacto que está causando em nós. Um dos maiores impactos é na nossa memória. Existe essa obesidade de informações, a gente está sendo bombardeado constantemente de várias informações. Esse excesso de informações contribui para a queda da nossa memória, a gente não consegue lembrar das coisas mais. Se eu te perguntar o que você viu nos seus últimos 5 Reels, você não, possivelmente terá dificuldade de me responder. A memória é um grande órgão do saber, né? Diria o Hugo de São Vito. A memória é um grande órgão do saber. Uma vez que a nossa memória está corrompida, a nossa memória está prejudicada, nossa capacidade de aprender, de saber mais coisas, também será prejudicada, contribuindo assim para o emburrecimento. E de certa forma, a gente vê muitas vezes uma grande demonização da memória, né? Sei lá, os professores chegam e falam, não pode memorizar não, você tem que aprender. Claro, mas para eu aprender eu preciso memorizar o que eu estou lendo, senão como funciona? Então muitas vezes essas pessoas falam mal da memória, só que a gente precisa imensamente dela, se a gente quer melhorar, se a gente quer aprender alguma coisa nova. Paralelo a isso, tem a crise de atenção. Olha, nesse exato momento, tem o computador com o roteiro que eu montei desse lado, o meu celular aqui, e aqui embaixo tem o tablet.
que está captando o áudio. Mas imagine que eu vou parar para estudar agora. Se eu coloco o livro para ler aqui na mesa, eu tenho o meu celular, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu tablet prontos para me distraírem. É uma guerra de atenção constante. E é muito fácil cara, de verdade, entre ler um livro difícil e ficar horas no Instagram, muito mais fácil eu ficar horas. E a gente busca geralmente a coisa mais fácil, o que é uma loucura. Eu estava conversando com meus colegas, eles falando que nossa, foi muito difícil ler o texto de ontem, isso e aquilo. Cara, o texto era literalmente 5 páginas. As pessoas não conseguem manter a atenção por 5 páginas. Parece até brincadeira. Então, sentar ali para ler é difícil porque a gente está acostumado a ter nossa atenção dispersa. E ao mesmo tempo que eu estou aqui vendo algum vídeo no Instagram, eu estou assistindo um filme e estou escutando alguma outra coisa. E eu não estou nem aqui, nem lá, e ou seja, eu nunca estou presente, eu estou vendo várias coisas ao mesmo tempo, mas a atenção não está em nenhuma delas. Logo, quando eu sento para ler, é muito complicado, porque eu não tenho ali nenhum estímulo visual, não tenho nenhum estímulo auditivo, não tem nada. É só o livro parado. Ou seja, nós temos então todas essas crises de ideias que permeiam a sociedade de forma geral, que cita muito brilhantemente o Richard River no livro dele. A gente tem essa demonização da memória e a gente tem uma crise de atenção, como eu citei, né? Quanto mais é uma guerra de atenção constante. Quanto todo mundo quer roubar um pouquinho da sua atenção. Sua atenção para algo significa dizer não a várias outras coisas. Porque se eu foco 1 hora em ficar vendo as últimas fofocas dos famosos, é 1 hora que eu não pude focar em ler Platão, por exemplo. Em geral, a cultura do efêmero, buscar por coisas passageiras, buscar por coisas muito imediatas, me atrapalham de buscar por coisas mais elevadas. Só que essas coisas mais elevadas que mais me ajudam. São as coisas que estão na profundidade que me ajudam a me tornar alguém mais inteligente. Porque eu vou mudando o meu comportamento, certamente. As minhas ações vão mudando a partir do momento em que as minhas ideias vão sendo mais elevadas. Como um antídoto para tudo isso, né? Como um refúgio em meio a todas essas ruínas que a gente vê, eu diria que conselhos que eu te daria é: leia bons livros, né? Excelentes livros, livros difíceis. Tudo bem, você pode pegar livros fáceis, mas não fique só nos fáceis. Pegue um pouco de literatura, filosofia, enfim. Leia bons livros. Isso vai te armar de uma maneira absurda. Estude o que te interessa. Esteja genuinamente engajado em ser alguém melhor. Ser alguma coisa melhor. Haja conforme a sua natureza e desenvolva a sua razão. O estudo te permite essa melhora. Silencie todo esse bombardeio de informações que você recebe aí o dia inteiro. Pense em você, pense nas coisas que estão acontecendo, pense no que você quer chegar, onde você quer chegar, onde você está agora. Reflita, medite um pouco sobre tudo. Chegará até um ponto em que você vai entender que existe até um certo prazer nisso também, né? Existe prazer em você entender uma ideia difícil, em você resolver um cálculo matemático. É que coisa louca. Mas o prazer não é só físico, pode ser um prazer intelectual também. Bom, espero ter sido útil para você nesse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê. Deixe seu like, compartilhe, é importante que compartilhe. Vamos impulsionar o máximo possível essa informação para que todo mundo possa se armar contra a burrice. Valeu, pessoal.